Bom, galerinha do oitavo ano, vamos lá. PET 2, semana 5, professora Ioceli, professora Inês. Vamos dar prosseguimento aí na explicação. Primeira coisa, o que você vai fazer aí pra gente? Como sempre, você vai destacar de amarelinho na semana 5. Se você não tem o PET impresso, você vai copiar, vai colocar semana 5, vai colocar a data, seu nome, cabeçalho. O que a gente vai estudar na semana 5? Geometria. Mas o que de geometria? O que a gente precisa saber? Construções geométricas, ângulos e características de triângulo. Então, é o que está destacado aqui de amarelo. Você vai anotar aí. Se você tem o PET impresso, você vai simplesmente destacar aí também, tá bom? Beleza. O que a gente precisa saber? Ângulos e triângulos. Olá, estudante! Nessa semana você vai resolver problemas relacionados a ângulos e triângulos. Ângulos, retas e triângulos. O que é ângulo? Ângulo aí tem a definição, que é importante. Ângulo é a figura plana formada por duas semirretas de mesma origem. Então, presta atenção aí, é a figura plana formada por duas semirretas de mesma origem. O exemplo está aqui do lado, vai observar aí que o exemplo está aqui, Isso aqui é um ângulo, essa abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Então você tem os lados do ângulo, que é o lado VB, e você tem o lado VA. Então são as duas semirretas, são os lados do ângulo. O vértice é o V. Vértice é onde está o ponto que forma a abertura das duas semirretas, certo? Então é só para você ter uma noção. Bom, depois que fala de ângulo, fala que o ângulo é medido em grau, então isso é importante. O ângulo é medido em grau e é representado pelo símbolo, uma bolinha, O símbolo é uma bolinha. Um segmento de reta é um conjunto constituído por dois pontos extremos. Um segmento de reta é um conjunto constituído por dois pontos extremos, AV e BV, pertencentes à mesma reta. Todos os demais pontos situados entre os dois extremos. Observe a figura ao lado. Então, a figura ao lado é que é o ângulo. Agora, presta atenção aí que também vai citar que são retas. Tipos de retas. Retas concorrentes. Tem apenas um ponto comum. Retas concorrentes é um cruzamento. Se encontra um único ponto, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Assim, cruzamento das mãos, cruzamento de duas retas. Então, são retas concorrentes. Retas paralelas são retas que caminham lado a lado e nunca se encontram. Retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum. Elas caminham lado a lado e nunca se encontram. Um exemplo disso são as marcas deixadas pelos pneus no chão, né? Símbolo de retas paralelas são duas barrinhas. E retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas concorrentes que formam ângulos retos. Os segmentos delas formam quatro ângulos retos. O que é ângulo reto? São os cantos perfeitos, ângulos de 90 graus. O símbolo das retas perpendiculares é o T invertido, Então, ângulo reto são ângulos de 90 graus. Duas retas concorrentes não são... Se duas retas concorrentes não são perpendiculares, então elas são oblíquas, tá? Então, se elas não são perpendiculares, se elas não formam quatro ângulos retos, elas são chamadas de oblíquas. Então, as concorrentes podem ser perpendiculares ou oblíquas. Polígono. O que é polígono? É uma figura fechada formada por retas. Figura fechada formada por segmentos de retas. Isso é importante? Sim. Então, é uma figura fechada formada por segmentos de retas. Isso é polígono. Importante? Muito importante.
Os polígonos, os encontros dos segmentos formam os vértices, que formam os ângulos internos e externos. Então, os triângulos são polígonos que têm 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, belezinha? Então, isso aí é o que você tem que destacar. Se você não tem o PET impresso, você vai escrever isso aí no seu caderninho. Bom, você sabe reconhecer os tipos de triângulo? Aí, essa informação que está escrito aqui, ó, nesse retângulo, é tudo importante. Um triângulo no qual todos os lados têm a mesma medida é chamado de equilátero. Então, equilátero, triângulo que os lados têm todos a mesma medida. Triângulo equilátero é aquele que os lados têm todos a mesma medida. Se possuir dois lados com medidas iguais, é chamado de isósceles. Então, um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados com medidas iguais. Pelo menos dois lados com medidas iguais é isósceles, tá bom? Se todos os lados têm medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, escaleno é para aquele triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes. Então, ó, tudo igual, equilátero. Dois iguais, pelo menos dois iguais, isósceles, certo? E tudo diferente, escaleno. Se o triângulo possuir um ângulo interno reto, então isso aqui é tudo importante, ó, esse retângulo aí é todinho importante, você tem que destacar ele todo ou copiar ele todo. Se ele tem um ângulo reto, ele é chamado de retângulo. Se ele tem todos os ângulos internos agudo, ou seja, maior que 0 e menor que 90, ele é chamado de acutângulo. E se ele tem um ângulo maior que 90 e menor que 180, ele é chamado de obtusângulo. Certo, gente? Então, ó, classificação quanto aos lados. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, pelo menos dois lados com a mesma medida. E escaleno, quando os três lados são diferentes. Quanto aos ângulos. Se tiver um ângulo reto, retângulo. Se tiver um ângulo oblíquo, obtusângulo. E se tiver os três ângulos agudos, acutângulo. Belezinha? Então, só para você ter uma noção aí sobre os triângulos e a classificação deles quanto aos ângulos e quanto aos lados, tá bom? Beleza, aí vem as atividades. Vou só destacar aqui para você algumas coisinhas e fazer uns comentáriozinhos, porque é importante. Toda vez que falar complemento, a palavra complementares, complemento, a palavra complementares, vou destacar aqui para você, ó. Complementares quer dizer que eles somados dão 90 graus. Complementares, 90. Mas e suplementares, Célia? Suplementares é que somados dão 180, ó. Você vai lembrar sempre disso, ó. Somou 90, complemento. Somou 180, suplemento. Então, isso é importante. Ângulo obtuso. Obtuso é maior que 90 e menor que 180. Ângulo reto, 90 graus, certo? Então, 90 é sempre uma referência. Ângulo agudo, maior que 0 e menor que 90. Beleza. Aí tem as atividades para você fazer e tem o transferidor aí do lado. O que é o transferidor? É o objeto usado para medir ângulos, certo? Aí falou assim, ó. Cite dois exemplos de ângulos agudos e obtusos. Aí você vai olhar lá e vai falar o que é agudo e o que é obtuso. Lembrando que agudos são os menores que 90. Aí você vai citar lá dois exemplos de ângulos agudos, né? Obtuso é maior que 90 e menor que 180. Tá bom? Vamos dar prosseguimento aí então. Número 2. Dois ângulos opostos pelo vértice tem os lados prolongados, preste bastante atenção nisso, possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são prolongados dos lados do outro. Ou seja, características de ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Qual que seria oposto pelo vértice aqui?
que tá de um lado tá do outro. Igual nessa letra A aqui, ó, você tem 2Z é igual a 120. Ah, mas e esse Y e esse Z aqui, ó? Esse Y e esse Z são suplementares, eles somados dão 180. De cá, o Z e o Y aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Então, tem como você calcular aí, né? Relações aqui para você observar também, ó. O X e o 110, eles são suplementares. E quando as retas são paralelas, igual tá aqui, ó, RS, porque falou que elas são paralelas, ó, tá lá em cima, esse ângulo Y é igual ao X que tá aqui, ó. Então é só você calcular aí, belezinha? Vou deixar vocês fazerem e depois eu vou reexplicar quando eu for corrigir, na sexta-feira, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aí na vida. Número 3, fala assim, ó, se dois ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então você vai transformar numa equação e vai achar o valor desses ângulos aí, certo? Então você vai pegar 5x menos 12 igual a 6x menos 48 e vai achar o valor de x. Belezinha? Bissetriz. A 4 já está falando de bissetriz. O que é bissetriz? É uma reta que divide um ângulo em dois iguais. Então se o ângulo tem uma medida de, vamos pensar aí, de 80. E tracei a bissetriz dele, então é 40 e 40. Então você vai observar aí, calcular o valor de x aí, tá bom? O que é bissetriz? É uma reta que divide um ângulo em dois iguais. Outra informação na número 5. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos mede 180. Isso é importantíssimo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E o externo com o interno somados também é 180. Então você pode observar aí que vai ter um casinho para você achar, tá bom? Tenta fazer. Ah, Eucélia, eu não consegui. Não tem problema, depois a gente vai corrigir, tá? Mas é essencial tentar fazer. Bom, mediatriz é outra definição que eu tenho que saber também. Mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam. O que quer dizer equidistantes? Tem a mesma distância das extremidades de um segmento da reta. Então, quer dizer que a mediatriz divide esse segmento AB ao meio certinho, tá bom? Então, você vai ler e vai tentar fazer. Mediatrizes. Então, a mediatriz, ela divide os lados opostos ao meio, certinho. E elas se cruzam exatamente num ponto, certo? Chamado circuncentro. Por isso que você faz um círculo, uma circunferência em volta do triângulo a partir desse circuncentro. Então, você vai ler e vai tentar fazer. E a número 8 fala do diâmetro. O que é diâmetro? É o dobro do raio. O que é raio? É da lateral até o ponto central de uma circunferência. Você tem uma circunferência e você tem um triângulo aí também, que fala que a área dele é base vezes a altura dividido por 2. Dá a base da altura e pede para você calcular a área, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer aí. A número 8, aliás, 9. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Então, ele está te mostrando que é um polígono regular. O que é um polígono regular? Tem os lados com a mesma medida e quando você traça a circunferência, faz a mediatriz, você tem um triângulo por fora e você tem uma circunferência por fora, circunscrita, e tem uma inscrita dentro. Então, está te mostrando aí dois exemplos diferentes para você calcular aí. Escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito. Inscrito é dentro da circunferência, circunscrito é por fora, tá bom? Então, é para você fazer esses cálculos aí. Ah, Célia, mas eu não consegui fazer nenhum. Então, tá complicado. Precisa ler um pouquinho mais sobre o assunto e tentar mais de uma vez, tá bom? Ah, eu só fiquei com dúvida nessa. Não, beleza. Aí você deixa sua dúvida pra gente trabalhar depois na correção, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus, bons estudos. E qualquer coisa, na sexta-feira, estamos aí para tirar sua dúvida.
Tá bom? Tchau, tchau.